Bem, irmãos, vamos falar hoje um assunto bastante interessante. Todos os assuntos é interessante, mas isso é para o futuro. Vamos falar sobre novos céus, nova terra. Isso está em Isaías, capítulo 65, ao partir do versículo 17. Porque estudando Isaías, paramos no 8/3 desse ano, versículo ano 20, no domingo de manhã. Então abram em Isaías, capítulo 65, a partir do versículo 17. Todos acharam? Então vamos ler. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão recordadas, nem virão ao pensamento. Então note bem, os irmãos, que ele está dizendo aqui no novos céus e a nova terra, não vai ser mais lembrada das coisas passadas. Não vai ser lembrada. É interessante isso. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, vamos ler lá também. Eclesiastes 9, 5. Vamos ver se é 9, 5. Eclesiastes. Muitos podem enganar por causa desse versículo aqui, o versículo 5 de Eclesiastes. Ele fala assim: porque os que vivem sabem que têm que morrer, mas os mortos nada sabem, nem tem aqui mais galardão, porque foi jogada ao esquecimento e à memória deles. Olha, aqui em Eclesiastes está falando da morte física, porque olha, ele fala que porque os que vivem sabem que tem que morrer. Então é fisicamente, nós aqui neste mundo, nós sabemos que temos que morrer, vamos morrer, mas os mortos nada sabem. Agora já está falando do corpo, né, do físico. Nós que é vivo, nós sabemos que tem que morrer, mas o corpo, depois que morreu, ele não sabe mais. Ele não lembra mais de nada. Só quietou. Nada sabe. Nem tem mais aqui mais galardão. Não tem mais o que morreu. Porque foi jogado ao esquecimento a memória dele. A memória dele. Entenderam? Agora, aqui em Novos Céus e Nova Terra, porque a alma deles lá estão lembrando. Vocês já lembram que a Bíblia até diz do rico. O corpo dele não estava em esquecimento, morreu. O corpo que dorme, tanto do ímpio como do salvo. O corpo dorme. O corpo não sente mais nada. O corpo físico, ele vai descansar. Ele está sofrendo aqui, e ele descansa, ele não vai sentir mais dor,
Mais nada. Mas a alma, o espírito não dorme, nem de um e nem de outro. O espírito daquele que partiu sem Cristo, ele vai estar sofrendo, sentindo. A alma dele está sofrendo mais do que nunca, é eterna. E a alma dos salvos, o espírito, ela está em gozo. Mas lá ele está lembrando daqui. Fala, então quer dizer que se o espírito daquele que morreu está lá, ele vai sofrer porque vê seu familiar aqui, parece as coisas acontecendo aqui? Não é Deus vê? Só que eles estão num gozo lá, eles não estão enxergando com os olhos físicos, porque eles não têm mais esses olhos físicos, os olhos estão, a alma, o espírito ver, mas não vai abater o espírito, porque estão em alegria, em gozo lá. Se a alma do rico lembrou dos familiares dele, que estavam aqui, os dos cristãos, dos salvos lá, vai lembrar também de lá. Só que eles não falam, não manifestam. Então, que ele fala dos mortos, eles não sabem. Então, Isaías, ele está se referindo aqui um tempo futuro que ainda não chegou. Para frente do milênio. Prestem bem atenção. Vamos analisar bem. Quando chegar no finalzinho do tempo, que os que tiver todo o corpo glorificado, nós cristãos salvos com o corpo glorificado, olha, os espíritos dos cristãos que estão lá na vinda de Cristo, eles vêm, Jesus para no alto, eles descem buscar os seus corpos. Aí quando eles buscarem os corpos que ressuscitarão, aí junto, os que estiverem vivos, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Sobe em conta com Jesus e vai estabelecer. Aí, antes disso ainda, um remanescente, um restante dos judeus, que é o povo, a nação escolhida, vão converter, porque aí Jesus, porque o anticristo, muitas nações vai guerrear contra Jesus, o Messias. Mas ele vai derrotar, isso na batalha de Armagedon. Aí, quando eles verem, aí o restante de Israel, eles vão crer, esse é o Messias, eles vão converter, e muitas nações gentia, estrangeira, Brasil, tudo, vão converter também na hora, quando ver Jesus. Mas só que eles não vão ter um corpo glorificado. Aí Jesus desce e estabelece um milênio aqui, vamos dizer. Aí vai começar um mundo novo. Não vai começar o milênio com ímpio, nenhum. Os ímpios vão morrer tudo, vai acabar com tudo. Aí vai começar o milênio com aqueles dois grupos, os corpos glorificados e os de corpos naturais, com a velha natureza e a nova natureza. Vai entrar pecador no milênio, mas pecador redimido, como nós estamos aqui. Esses não que vão trabalhar, que nós vamos estudar isso para frente, né? Vão trabalhar. Aí vai nascer filhos, eles vão ter a vida normal como nós temos. Aí vai começar a nascer criança. E criança não nasce. A filho de crente, crentinho não é. E vai ter uma população grande. Só que creio eu, não vi isso muito claro, e acho que falta de estudar mais, talvez, mas eu creio que o Espírito Santo às vezes faz a gente aprender essas coisas. Eu creio que lá a Bíblia fala num certo sentido, mas fala que Jesus ele vai reger com varas de ferro, isso sim, e ele vai reger os dois grupos,
O mais, não vai ter presidente humano que isso tem roubalheira. Ele que vai reger o povo, a multidão, vai ser ele que vai ser o rei. E aquele que pecar, que deu pecado para a morte, será castigado, cortado antes do tempo. Então nós vemos aqui em Isaías falando o milênio vindouro, depois na frente do milênio, a época dos novos céus e a nova terra. Por que fala novos céus e nova terra? Porque tudo novo vai ser. Interessante. E ele fala que as coisas passadas, aqui no versículo, não serão recordadas. Outros falam, não serão mais lembradas, nem virão ao pensamento. Quando estiver no novo céu e na nova terra, mas o corpo glorificado, não. Eu acho que os outros também, isso eu não sei. Vou saber quando estivermos lá. Significa que a glória dos novos céus e a nova terra será de uma tal magnífica, de grande, que não tem como expressar, que as coisas passadas não vai ser lembrada, nem sequer um pouco. Ninguém sequer pensará nelas, serão esquecidos. Versículo 18: mas vós vos alegrareis e vos regozijareis até a eternidade no que eu vos vou criar. Por quê? Porque que vou criar para Jerusalém um regozijo e para o seu povo um gozo. Se vê que é um gozo eterno, não é esse gozo que nós temos aqui. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, na boca de Isaías, do profeta, ele falou dos novos céus e a nova terra. E ele agora, por intermédio de Isaías, começando no versículo 18 agora, e continuando até o fim do capítulo, declarando que a glória da idade do reino vindouro, quando Cristo reinará, pessoalmente, supremamente, Cristo vai reinar com corpo, e nós com o corpo glorificado, em Jerusalém. Ele regerá com vara de ferro. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, 27, aliás. Jesus, o rei, por enquanto ele não está, ele permite as coisas, mas quem está regendo o mundo hoje, dirigindo o mundo, vocês já sabem quem que é. É um maligno. Porque se fosse o mundo se fosse todos convertidos, aí, querendo servir a Deus, aí seria dirigido pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim não consegue, sabe por quê? Porque nós cristãos temos a velha natureza. Porque às vezes nós não somos dirigidos por Ele, às vezes nós deixamos dirigido por nós mesmos. E se nós deixássemos dirigido por nós mesmos, por eu mesmo, já não é Ele que está dirigindo. E Deus permite, Ele deixa. Quando o cristão toma uma decisão dele não querer servir a Deus, é ele que tomou e Deus deixou. E cada um que está aqui presente, ele tomou essa decisão, Deus permitiu, e é da vontade de Deus. É Ele. A glória é para Ele, não é para nós. E aquele toma decisão, hoje eu não vou. Se Deus não permitir que ele fique, ele vai mudar de ideia e ele vem. Deus sabe tudo, mas Deus não força. Então aqui nós vemos que na realidade
Esta é a razão pela qual Jerusalém será uma cidade de regozijo. E para o seu povo um gozo, porque ele vai governar as nações. Toda o mundo. É Jesus. Mas vai ter pecado? Vai, porque tem a velha natureza. Mas só que hoje todas as coisas, o diabo quer o pecado. É o culpado. Porque ele é o acusador, ele acusa, ele atenta. Mas o pecado nosso de pensamento, vocês acham que é ele ele que é culpado, ele que tenta? Vocês acham sim ou não? Vocês acham que sim ou não? Eu também creio que não. Porque ele não sabe os nossos pensamentos. Agora, ele sabe aquilo que nós mais gostamos, naquilo que não agrada a Deus. Então ele pode enfeitar ali, preparar uma cilada. Agora, no milênio, ele vai estar preso por 1000 anos. Mas vai ter a natureza velha. Então não é ele. Aí a pessoa peca porque já é descendência de Adão e Eva. E vai ter isso. Aqui no versículo 19 fala: e eu me regozijarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Você vê bem que ele fala: eu me regozijarei em Jerusalém. E eu, quem? Jesus falando, o Messias, Deus falando. E eu, que está aqui letra maiúscula, a pessoa já pôs. E eu me regozijarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. Não precisa nem ter escrito, o versículo já declara isso. E me alegrarei no meu povo. Ele vai alegrar no povo dele. E nunca mais ouvirá nela, em Jerusalém, voz de choro. Hoje tem voz de choro, nem voz de clamor. De fato, por que fala assim? Porque Jerusalém, ela foi lugar de choro, de clamor. Nota bem que em Jeremias capítulo 9, ele fala que se a minha cabeça, mais ou menos assim, fosse uma fonte de água, de lágrimas para chorar. Ele tem o nome até do profeta chorão, o profeta de lágrimas. Então houve muito clamor. Os profetas clamavam por ela, choravam por ela. Agora, e ela, como nenhuma outra cidade no mundo, Jerusalém, conheceu a guerra, o quebrantamento de coração e tristeza e de dor, etc, etc. Jerusalém. Por quê? Satanás, o maior inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo, e é inimigo nosso, ele lutou contra o senhorio de Deus sobre esta cidade desde o início. Satanás, ele luta, ele trabalha. Satanás, ele fica contente, se alegra, quando ele vê o povo de Deus, a igreja de Deus, fracassando. Quando ele vê a igreja de Deus, a igreja, não o prédio, as pedras vivas, a igreja somos nós. Quando ele vê o povo dele, a igreja, calando a boca, não falando, não dando testemunho, não agradando a ele, não servindo. Mas com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isto passará. Enquanto que Jesus não vem,
Jesus veio a primeira vez, ele veio para salvar, dar a sua vida em resgate de muito. Essa foi a missão da primeira vinda do Messias. Ele se fez homem, ele se fez carne, habitou entre o povo, vamos falar nós, se entregou, sofreu tudo, mas ele veio como Salvador. Agora ele vem buscar os salvos, ele vem como juiz. O choro e o clamor não será mais ouvido, diz. Isto será devido a Cristo, somente devido à sua morte e o que ele tem feito na cruz para a humanidade, para salvar a humanidade da condenação eterna, por intermédio dele, da cruz, por intermédio da morte dele na cruz e a ressurreição, que ele pôde dar vitória para aqueles que aceitarem ele. Irmãos, nós não estamos perdendo tempo neste mundo, nesta vida, de seguir este Jesus. Nós não estamos perdendo tempo, esse tempo de estar ouvindo falar dele, das profecias dele. O pregador pode ser o que for, não tem valor, é pecador. O valor que tem é quando ele abre a boca para falar das coisas de Deus, não falar da gente mesmo. Não haverá ali mais alguma criança de poucos dias, versículo 20, nem velho que os seus dias não cumpra, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será maldito. Você veja só que curioso isso aí, isso é interessante que eu ia falar, não sei. Durante um milênio, os redimidos, com os corpos glorificados, e até mesmo aqueles que se entregaram os seus corações a Cristo, durante essa época do milênio, olha, aqueles que entregarão a morte, que estão lá com os corpos naturais, ou que converteram no milênio, ou aquele que converteu o remanescente, qualquer que entrou no milênio com o corpo físico, ele também não vai experimentar a morte. Agora eu quero que os irmãos pensem, por que eles não vão experimentar a morte física? Por quê? Eles não vão morrer, cair o corpo, se enterrado o corpo. Vocês sabem por quê? Vamos pegar um pouquinho para trás. Os que tiver vivo na época quando Jesus vier, o que ele vai fazer? Ele vai transformar num abrir e fechar de olhos. Ele não provou a morte, mas num certo sentido sim, o corpo pronto, mas só que não caiu. E no milênio, os redimidos, quando ficar doente, viveu, for morrer, cair, morrer, ele vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, a fazer parte do glorificado. E os não redimidos, se eles morrerem, ele vai morrer mesmo. Por quê? Ele vai ressuscitar depois, na segunda ressurreição. Então, olha, o cristão, os irmãos, as pessoas... Tem muitas religiões, a pessoa vive na brincadeira, não pensa a sério nas coisas de Deus. Penso isso como o Félix falava, como é que ele falava? Conto da carochinha, uma novela, uma piada, vamos dizer assim, uma invenção nossa, do humano. A Bíblia é escrita por mão de homens. Mas depois que a pessoa cair, morrer aqui, se não tiver Cristo, naquele momento, acho que não demora nada, não sabemos, né?
ele vai ter uma surpresa na hora. O que ele vai encontrar na frente é lá o inferno e todos lá, os perdidos. Aí vai acreditar, mas aí é tarde. Então, até entre os não redimidos, a vida possivelmente será até de centenas de anos. A vida lá. Hoje, pessoas chegam em 100 anos na marra. Eu vi um velho esse dia lá no Facebook, mais de 100 anos, cantando, não sei se é com filho, não sei o que é de viola, é um moreno, não sei se eu não vi, mas na maior facilidade, cantando voz de gente novo. Então, tem alguém que atura, mas lá vai viver os dias de uma árvore diz lá, que vive de milhares de anos. A mata do paraíso, a mata virgem, não é a mata? Toda a vida teve aquela mata. Quantos anos tem aquela mata lá, aquelas árvores? Tem mais de 1000 anos, não tem? Muito mais, não sabemos. O Amazonas. Então diz que no milênio, 1000 anos. Agora, mas o pecador de 100 anos, por que fala que ele será maldito? Significa que qualquer que viver durante essa época, que não entregou a Cristo o seu coração, que ele chegar aos 100 anos, será maldito, está dizendo o versículo aqui. Ou seja, seguramente não será salvo. No fundo é Deus que sabe. Você presta bem atenção, irmãos. É mais fácil você conversar com uma pessoa jovem, ou ele aceitar, ou você dar um conselho para ele, do que você conversar com uma pessoa já de idade. Eles não aceitam que uma pessoa nova, um jovem, vai pregar para ele, ou dar conselho. Até no trabalho, material, os novos destacam mais, os velhos não querem aceitar palpites, não quer dar o braço a torcer, só porque tem o cabelo branco, barba branca, etc., 70 anos, 80, de 60 para cima. Se não é convertido, é difícil de mexer com essas pessoas, é difícil, são turrão. Então, vamos parar aqui, porque a hora está quase esgotada. Então aqui fala, versículo 17, porque eis que eu crio. Então Deus falando para o profeta, na boca do profeta, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Então essa terra que vai ter uma transformação. E o milênio vai ser aqui, Jesus vai ser em Jerusalém, ele vai governar o mundo. E a nova terra e as coisas passadas não serão recordadas e nem virão ao pensamento. Irmãos, vamos estar lá. Não porque nós merecemos, por causa do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que sofreu a morte na cruz, deixou os ensinamentos e fez o convite para nós através da sua palavra, e nós aceitamos. Por mais defeito que nós temos defeito, todos nós temos, nenhum escapa disso, mas só que uma coisa, nós temos um privilégio, que nós somos filhos de Deus. Amém? Que tenham uma boa noite. E estejamos sexta-feira, que se Deus permitir.